Nesse culto das 11, eu vou em outra direção que não tem nada a ver com essa mensagem das 9. No entanto, eu tive um período de férias e por falha minha, de lembrar, de pedir para comunicar, não foi comunicado, mas estou voltando de férias. Então, tive meu tempo de férias, foi muito bom. E visitamos as bisas, a bisa, minha avó, a bisavó da minha esposa. Tivemos em Recife também, pudemos estar lá com os irmãos da Shores, voltamos com o desafio de fazer uma viagem missionária para lá. E vocês vão saber um pouco mais, mas a princípio a gente vai começar focando com os alunos da escola Insígnia. Mas a gente acredita que daí pode surgir outros projetos. E tivemos lá um tempo muito bom também, pude dar aula, Maria Eugênia também deu aula na escola. Mas há algo, naquele momento ali que a gente estava em Recife, mexeu comigo, me fez revisitar um pouco o passado, um pouco a minha jornada com o Senhor e lições ao longo da jornada. E aquilo foi virando uma mensagem, foi virando uma reflexão e eu entendi que é muito importante para a igreja, para a nossa história, o que eu vou falar hoje, porque não é um tema que eu abordo com uma frequência, mas é um tema que eu acho que é sempre importante visitar outra vez, porque ajuda a gente a entender a nossa identidade. E eu tenho alguns versículos escritos aqui, eu não vou te fazer abrir a Bíblia, porque os versículos já estão projetados. E essa mensagem aqui não é uma mensagem expositiva nessa manhã, nesse culto das 11. Essa mensagem é uma mensagem assim, a gente pode chamar de sermão tópico, como for, mas é alguma coisa do meu coração que reflete sobre o tema da historicidade da igreja, da tradição da igreja. E eu acho que ajuda muita gente a se achar em perguntas que fazem quando talvez vem para a República e fica se questionando, mas que também diferente, por que o pastor usa essas camisas? Eu não entendi ainda. Por que tem umas coisas assim, tem uns negócio lá, parece meio católico. O que tem a ver isso daí? E eu quero te ajudar a entender que tem muito a ver e é muito importante tudo isso. E não é só uma questão estética, tá? Você talvez viu aí várias pessoas na igreja usando este amuleto. Nós não estamos virando uma seita. E se a gente estiver virando, a culpa é do Paulo, que faz os amuletos. O Paulo, artesão, ele faz os amuletos, orives. Os amuletos, brincadeira, não é amuleto, é uma cruz, gente. Mas talvez você não esteja familiarizado com essa cruz, que tem um círculo, chamada de cruz celta. E ela tem um círculo porque um dos significados e que os reformados acabam gostando mais é porque esse círculo seria o planeta Terra. E que na cruz, Cristo não redime só as pessoas. Ele resgata toda a criação. E a redenção de Deus não está confinada ao aspecto espiritual. E a gente não está só evangelizando as pessoas. A gente está entendendo que a gente tem que trazer o reino de Deus para a vida como um todo. Então isso é uma declaração de fé, de um compromisso, de que tudo para nós é importante na vida. E tudo é para a glória de Deus. Tudo é importante. É importante para nós que as questões legais do prédio da igreja estejam regularizadas. É importante para nós não passar no sinal vermelho. É importante para nós ter um casamento saudável e de respeito. É importante para nós cuidar da saúde. É importante para nós olhar para as pessoas que estão em sofrimento e fazer alguma coisa. É importante para nós se importar com aquilo que vai para além da nossa comunhão pessoal com Deus. Tudo no mundo é de Deus e Jesus está reconciliando todas as coisas consigo. Então esse é o significado dessa cruz. E se você quiser, por favor, pode falar com o Paulo. Eu tenho que dar um aviso antes de continuar. No dia de hoje tem algo acontecendo no centro de Curitiba, movido pelas igrejas evangélicas, chamado Hora Curitiba. Ficaram sabendo?
Alguns, ok. Então, várias igrejas evangélicas estão se reunindo para orar na frente ali do palácio, na Cândido de Abreu. E hoje, a partir da 1h. Então, o que estão propondo é que as pessoas saiam dos cultos e vão lá direto, faz um período de jejum da refeição do almoço e vão ter um momento de oração. Eu e a irmã erramos, quero deixar registrado. Estive com ela essa semana, lamentamos que os católicos não foram convidados. Porque, afinal de contas, os católicos são cristãos, embora os evangélicos teimem. Os católicos são cristãos. A gente tem as diferenças doutrinárias. Claro que nós temos, mas eles são cristãos. E eu espero esclarecer para você um pouco mais nessa mensagem. O tema da mensagem é uma fé, Igreja Presbiteriana República, uma fé histórica. E o subtítulo é Norteados pela tradição dos remanescentes que nos precederam. E eu espero trabalhar e explicar um pouco isso para você. E a imagem que eu escolhi é essa imagem desse homem nesse barco. Porque para você poder se locomover dentro desse tipo de navegação, você precisa estar continuamente olhando para trás. E a consciência de uma fé histórica é um olhar contínuo para o passado da igreja, para entender para onde a gente está indo. A gente vai entender qual é o futuro, para onde a gente precisa remar, se a gente não perder de vista a nossa origem como igreja, a nossa história, de onde a gente saiu. E quando a gente fala de fé histórica, quando a gente fala de tradição, a gente está falando de manter os olhos na tradição da igreja, que é imprescindível que nós, todo cristão, não interessa que época que nasça, ele tenha contato com a história da igreja e ele mantenha os olhos na história da igreja e na tradição. Mas que parte da história, que parte da tradição? Nos remanescentes. Você vê na história de Elias, quando ele quer desistir, que o Senhor fala para ele, no momento que ele está lamentando, ele fala: Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais. Todo mundo está adorando Baal, se corrompeu a verdadeira religião. E Deus fala para Elias assim: existem 7.000 joelhos que não se dobraram. Eu preservei eles. Eu. Depois Paulo volta para isso em Romanos capítulo 9. A gente vai passar por esse texto nesse ano. Deus preserva ao longo da história gente dele que permanece na palavra e na obediência. Esses são os remanescentes. E quando a gente fala de olhar para a história da igreja e não perder a história de vista, a gente está falando de manter os olhos nos remanescentes que nos precederam. Quem permaneceu fiel na palavra, na prática, na obediência? Quem permaneceu ao longo de 2.000 anos? Os remanescentes. A gente precisa manter os olhos nessas pessoas. Eu não estou com o controlinho, eu não sei se você pode providenciar ele para mim, porque toda a minha mensagem está nos slides, eu não anotei nada a não ser os slides. E o primeiro texto que eu queria ver com vocês, pode passar já, Davi, por favor? É um texto de apóstolo Paulo. Então, eu quero fazer assim nessa manhã. A gente vai ver alguns versículos bíblicos, depois eu vou abordar com você um pouco a nossa dificuldade de se relacionar com a tradição como protestante, mas não só como protestante, a nossa dificuldade como modernos ou pós-modernos. E daí, depois de fazer uma análise um pouquinho cultural do nosso tempo e dessa dificuldade, eu quero ir para três motivos pelos quais é importante a gente se apegar aos credos que foram escritos ao longo da história da igreja. Tá? Primeiro, então, esse texto, gente, o apóstolo Paulo escrevendo: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem o quê? As tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, que são ditos ou discursos, uma tradição que foi passada verbalmente, porque ele falou e as pessoas entenderam que precisava ser guardado aquilo, ou seja por carta, documento. Está aqui, gente, o apóstolo Paulo escrevendo para os Tessalonicenses. A palavra tradição, que vai aparecer em outros textos que eu vou passar aqui, essa palavra paradose significa transmissão que é feita pelo boca a boca ou por escrito. Uma instrução, uma narrativa, corpo de preceitos. Então, o apóstolo Paulo está falando com os Tessalonicenses:
guardem as tradições. Eu acho que é importante a gente começar assim, citando o texto, para você ver que mesmo que essa palavra tradição em si não tivesse no Novo Testamento, isso não seria necessariamente um problema, porque o conceito poderia ter sido desenvolvido posteriormente, ou estar dentro do texto. Ainda assim, o conceito está ali. Paulo fala para guardar a tradição. Outro texto que a gente vê, 2 textos. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem. Peraí, aqui ficou mais sério. Se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Parte da disciplina eclesiástica. Afasta da igreja quem não guarda a tradição. Eu tenho certeza que se você é evangélico, se nunca foi outra coisa, a não ser evangélico, você nunca prestou atenção nesses textos. E duvido que você ouviu uma pregação sobre a importância da tradição, ou a tradição, como norteadora do ensino do apóstolo Paulo. Então, olha Paulo dizendo, quem não anda segundo a tradição, precisa ser disciplinado na igreja. 1 Coríntios 11, 2, é a mesma palavra, paradoses. Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Gente, começo aqui citando esses textos para poder, nessa jornada com você, te ajudar a ver que tradição não tem uma conotação negativa no Novo Testamento. Não é necessariamente negativa. Talvez você está, na sua memória, mais fresco as disputas e os debates de Jesus com os fariseus. E daí, Jesus falando que eles guardam as tradições dos homens e eles traem a Deus. E talvez você só gravou isso. E eu estou tentando te mostrar que não. A tradição ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. O que Jesus está criticando, quando ele faz embate com os fariseus, é que aquilo que eles aumentaram da lei, que eles aumentaram do Pentateuco, eles consideraram que era inspirado assim como o Pentateuco. O que eles interpretaram e desenvolveram, a teologia que eles fizeram em cima dos livros da Escritura, que eles receberam por tradição. Tradição oral e depois de um tempo escrita. Ok? Foi sendo transmitido historicamente, isso é tradição. Esse corpo de preceitos, essa narrativa, isso foi sendo passado. Chegou no momento que eles desenvolveram e esticaram. E daí Jesus está falando, isso é tradição de homens. Vocês estão tratando as reflexões teológicas como sendo a própria tradição de Deus. Mas essa é a tradição que vocês anexaram à tradição de Deus. Isso não é inspirado. Ora, a gente tem a mesma relação com profecias hoje. Nenhum de nós deveria achar que uma profecia tem uma autoridade canônica e colocado do lado da Escritura. Não. Testa as profecias, julga as profecias, ora sobre isso, compartilha com outras pessoas. Então Jesus repreende os fariseus porque eles estão pegando as reflexões que não são canônicas e eles estão colocando no mesmo nível. Mas você tem aqui nessas passagens, pelo apóstolo Paulo, colocando as tradições como importantes. E o que ele está querendo dizer com isso, gente? É o ensinamento evangélico. É a compreensão dos evangelhos, é a aplicação dos evangelhos, são os desdobramentos dos evangelhos, as práticas de um cristão seguidor de Jesus. E o apóstolo Paulo, como alguém que era precursor e apóstolo e abrindo o caminho, quando ele chegava nos lugares, ele não tinha, gente, o povo não tinha uma referência. Olha só, o que a gente é, como é que a gente faz? Olha para eles. Não tinha isso. Então o que Paulo fazia? Eu vou explicar para vocês como é que faz para viver o cristianismo. Então a gente interpreta isso, a gente entende isso, a gente pratica assim. Isso aqui vem do Senhor, a gente aplica de tal maneira, a liderança é assim, funciona desse jeito, é assim que a gente corrige, é assim que a gente ora. Tá, mas qual é a diferença do judaísmo? E daí Paulo vai explicando, essa é a tradição, é assim que a gente está aplicando o evangelho. E ele está dizendo, vocês precisam reter. Então a gente, na nossa relação com o Novo Testamento, a gente está falando de uma tradição neotestamentária. Quando a gente para estudar as Escrituras e pregar e fazer devocional todos os dias, a gente está meditando em cima de uma tradição que nos foi passada. Ok? Mais 2 textos aqui, que não é aquela mesma palavra, mas é o mesmo significado, é a mesma ideia. Ao passar pelas cidades, os apóstolos entregavam aos irmãos as decisões tomadas.
pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então o que eles faziam? Eles pegavam a decisão que foi tomada no concílio, capítulo 15, sobre a questão de circuncisão, comida com sangue, relações sexuais e morais. Por quê? Porque o evangelho estava chegando aos gentios, os gentios se convertiam e eles não sabiam o quanto do judaísmo eles precisavam abraçar para seguir Jesus. Então, existe o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. As decisões teológicas são tomadas ali. E o que é feito com isso? À medida em que a igreja estava crescendo, os mestres, o apóstolo Paulo e os demais, eles visitavam as igrejas para transmitir as decisões tomadas no concílio. E o que acontecia quando eles seguiam as decisões tomadas do concílio? Eles as observavam, a igreja era fortalecida e aumentava em número. Então, o que fortalecia a igreja, segundo esse texto aqui? Quando eles abraçavam o credo, eles abraçavam o concílio, as decisões teológicas. Isso vai dar parâmetro e segurança para a igreja não cair num abismo, não entrar numa viagem. Tá certo, gente? Porque as igrejas, depois de 2000 anos de história, as igrejas ainda entram em viagem, porque elas desprezam a história dela mesma. 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Texto da ceia. Gente, está aqui. O que é isso? Isso é tradição. Eu recebi e transmiti. O que eu recebi, eu transmiti. Alguém passou para mim, eu estou passando para vocês. E o apóstolo Paulo, então, está dando orientações acerca da Santa Ceia. Eu não teria como chegar à compreensão da importância disso se isso não tivesse sido tão importante para a minha própria história pessoal. Então, recentemente eu postei um texto no meu Instagram, de maneira muito breve, com essa imagem, e onde eu falei um pouco aquilo que cada ano que passa parece que eu digiro um pouco mais. Porque a verdade, e isso já foi falado aqui outras vezes, é que cada um de nós está vivendo inserido dentro de uma narrativa, uma ideia, um ideal. Cada um de nós está se identificando com uma história e fazendo disso a razão da sua vida, tirando identidade dessa história. E é assim que as religiões são formadas, é assim que as filosofias são organizadas, a partir de uma narrativa mestra. E a verdade é que a gente está buscando narrativa o tempo inteiro. É por isso que a gente tem os nossos ídolos da cultura. É por isso que a gente tem os nossos livros de preferência. É por isso que a gente gosta de filme, a gente gosta de narrativa. A gente quer alguma história que conte quem a gente é, para a gente falar assim, essa aqui é a minha história, eu pertenço a isso. E a verdade, gente, é que, como cristãos, a gente tem um risco muito grande de estar inserido na narrativa errada, mesmo sendo convertido. A gente tem um risco muito grande de lutar pelos ideais errados, mesmo sendo convertidos. A gente tem um risco muito grande de levantar as bandeiras erradas, que não são bandeiras do Evangelho, mesmo convertidos. E na cultura que a gente vive hoje, se a gente for pensar aí nos últimos 100 anos, os 150 anos, mas os últimos 100 anos, vamos falar. O conceito da figura de adolescente, ele foi desenvolvido e amadurecido. Não tinha essa figura de adolescente. E a figura do jovem, ela foi sendo cada vez mais fortalecida e as pessoas não querem mais chegar, né, à fase adulta, quem dirá, a velhice. E tudo começou a ficar estendido, né? Eu não estou falando nada de novo aqui. Agora, para demorar, casa mais, para ter filho, casa mais, para você sair de casa, casa mais, para você demora mais, para você usar roupa de adulto, demora mais, né? Tem gente que precisa, tem uns irmãos que precisam de uns toques, que eles estão já nos 40 usando meia de bichinho. Não dá, irmão. Não dá. A adolescência acabou para você. Tá? Para de usar meia de bichinho. Se algum amigo meu faz isso, eu amo você. Essa é a minha opinião. Se você me ama, guardarás os meus brincadeiros. Gente, a história da minha conversão é uma história de mudança de narrativa, que teve alguns momentos de virada mais intensos. Quando o Senhor me salvou, e eu tinha 14 anos, e o que o Senhor falou no meu coração, no dia da minha conversão foi, eu quero que você me ame. Foi isso que ele falou.
Eu quero ser amado por você. Só que, ao contrário no dia de hoje, que eu estou usando essa cruz, eu estava usando um outro pingente. E é muito simbólico isso. Porque eu usava um pingente com um escrito, NoFX, de uma banda de punk rock, que eu gostava muito. E naquele dia que o Senhor falou, eu quero que você me ame, Ele falou, mais do que você ama a cultura que você pertence, mais do que você ama o punk rock, mais do que você ama as bandas, mais do que você ama essa narrativa. Mais do que você ama essa bandeira, mais do que você ama essa estética, mais do que você ama esses valores, esses ideais dessa cultura que você se identifica. É isso que eu quero que você me ame mais. Eu levei 20 anos para perceber que o Senhor me salvou, me chamando para cumprir o primeiro mandamento. Só esse ano que eu entendi, eu falei, nossa, dá para julgar a minha experiência de conversão biblicamente. Deus falou que Ele queria que eu amasse Ele. E esse é o primeiro grande mandamento. Eu acho que é por isso que a minha vida tomou o rumo que tomou. Essa é o meu grande desejo. Eu quero amar mais o Senhor. E eu nunca tinha percebido. Foi assim que Ele me salvou. Ele me salvou me falando para isso. Eu quero que você me ame. E... irmãos, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui convertido foi que eu cheguei em casa, minha mãe estava em casa, meus pais, e eu cheguei em casa, peguei um porta-CD. Alguém fez isso? Começou a quebrar os CDs? Alguém? Confessionário, ok, alguns. Não precisa, tá? Eu só quero dizer isso, que não precisa. Só precisa se o Senhor mandar, ok? Se o Senhor mandar, daí precisa. Mas se o Senhor não mandar, não precisa. Eu cheguei em casa, comecei a quebrar os CDs e tal. Tinha CD pornô no meio lá, eu nem estava com vergonha, fui quebrando tudo. Nem pensei, minha mãe vai ver, meu pai vai ver. Não, eu estava tomado de arrependimento, eu tinha 14 anos. Eu comecei a quebrar os CDs, falei, Jesus é real. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Alguma coisa aconteceu, eu não tinha linguagem. Eu lembro que eu saí, eu fui na casa da minha vizinha, que morava no bloco do lado do prédio. Eu estava me apaixonado por ela, e eu tinha emprestado também um porta-CDs. E eu fui lá, cheguei, eu falei, cadê o porta-CD? E ela estava com os amigos lá. Gente, ninguém crente. Aquela casa era uma casa que eu gostava muito de ir, mas tudo cheirava cigarro naquela casa. Um ambiente assim... como é que fala? Nada católico, é um ditado, né? Não era muito católico? Não era muito católico. Cadê o porta-CD? Deu o porta-CD, eu peguei, comecei a quebrar o porta-CD e tremer e chorar. A mãe dela veio assim, calma menino, pegou de volta o porta-CD. Pega uma água com gás para ele. Mal sabia eu que ia passar o resto da vida tremendo e chorando, falando na frente das pessoas. Domingos e após domingos e após domingos. Foi o meu primeiro sermão. Eu lembro que eu abri a Bíblia, uma biblinha que eu tinha de zíper, e eu falei, olha aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Foi o meu primeiro sermão. E daí eu falei, não, Jesus, e eu não sabia explicar, não sabia. Cresci na igreja, mas não era real para mim. Primeira coisa que essa mudança de narrativa demandou de mim foi a perda dos salmos dessa minha antiga religião. Eu precisei mudar a enologia. Eu precisava cantar outras coisas. Eu precisava celebrar a vida falando de outra narrativa. A primeira coisa foi isso, foi a música. Mas eu continuei pensando, mas eu ainda posso me vestir parecido com as pessoas que acreditam, que pensam assim, que são dessa cultura. Eu ainda posso ter tatuagem. Isso aqui é um sinal da queda, tá? Desobediência a Deus. Deus não deixou eu fazer isso. Foi um ato de rebeldia. Posso ainda ter a estética. Eu posso ainda ir nos shows. Eu posso ainda. Era só a música que era ruim. Por quê? Porque a gente não abandona a velha narrativa de uma vez. É um processo. E, gente, isso não tem nada a ver com você ter sido, sei lá, regueiro, pagodeiro. As narrativas, às vezes, não carregam uma forte marca estética e aparente. É a narrativa da história da sua família. Pode ser isso, entendeu? É a narrativa de que sua mãe sofreu, porque o seu pai era não sei o quê, e você cresceu e não, homem não presta, homem é isso, não confia em ninguém, e todo mundo vai puxar o seu tapete. É uma narrativa, ok? Isso torna talvez você mais fácil para abraçar uma bandeira de feminismo extremo, porque isso encontra ressonância numa dor que você tem. E foi passando o tempo.
E eu falei, ok, eu vou parecer um não crente, mas que sou crente. Por muitos anos eu me gabei de não me parecer crente. E daí o Senhor, que na minha percepção humana, concordo com o apóstolo Paulo, o Senhor, que eu acho que às vezes ele não tem juízo, Paulo fala bem bonito, ele fala, as coisas de Deus são loucura. É bem bonitinho para nós. Às vezes eu acho que Deus não tem juízo, Deus deixou eu ir plantar uma igreja. Desse jeito. Vamos fazer uma igreja que não parece igreja. E ninguém vai precisar parecer crente lá. Mas a gente vai orar bastante. E daí era, né, uma coisa meio assustadora para alguns. Né? Quando começou a chegar os amigos do Bruno, teve um irmão mais velho da igreja, que ele tinha crianças. Ele falou assim, pastor, eu não posso continuar aqui na igreja e criar meus filhos perto desse tanto de gente tatuada aqui. Mal sabia ele o que o mundo ia virar, não é? E daí ele saiu, esse foi um dos motivos. Ele falou, não, eu não posso. Esse povo tudo tatuado aqui na igreja, esses negócios na orelha. Eu falei, irmão, eu não posso fechar, eu falei para ele, eu não posso fechar a porta do reino de Deus. E foi passando o tempo. E quanto mais o tempo foi passando, e eu tenho um amigo pastor que ele fala assim, quanto mais estudo a Bíblia, mais conservador eu fico. As coisas iam cada vez fazendo mais sentido para mim. E cada vez parecia que Deus pedia um pouquinho mais. Eu disse, olha, isso aqui também é idolatria. Porque daí o que aconteceu? Eu comecei a ouvir as músicas de cristãos, do mesmo gosto, do mesmo estilo, tudo igual. Mas o Senhor começou assim, não, o problema não é só a letra. O problema é a relação com isso. O problema é a música. Eu falei, então eu vou ficar um tempo ouvindo só louvor. Não importa se a letra é boa. E aquilo foi tomando dimensões, eu fui dando passos. E tudo isso era o Senhor falando, eu preciso mudar a sua narrativa. Por um bom tempo, né, eu peguei aquele sentimento da cultura de protesto, da anarquia, do punk, de sai daqui com a sua autoridade, sai daqui com a hierarquia, tudo isso, toda essa revolta, e eu estava jogando isso no púlpito, eu estava jogando isso na igreja, porque era aquilo que eu tinha. E eu pensava, eu preciso achar isso na Bíblia. João Batista, pronto. Raça de víboras. João Batista está fora do templo. João Batista está com os pobres. Ele está longe do establishment, do status quo, dos fariseus. Pronto, aqui, ó, tá vendo? Tá na Bíblia, tá vendo? Não, gente, não era nada disso. Era revolta, era rebeldia, era dor, era angústia, era sentimento de rejeição. É tudo isso por trás do púlpito, tudo isso por trás da mensagem. Só que chegou um momento, pulando agora, a igreja faz 15 anos nesse ano, chegou um momento, pulando para 5 anos atrás, depois de 10 anos, em que isso começou a ficar muito mais claro. E uma das maneiras que o Senhor me ajudou a ver isso foi quando, eu nem lembro como é que foi, mas eu caí lá no CAD para fazer a escola SEDEC, né? De uma semana, ter aula com o Maurício e vários irmãos, e eu tive uma aula de cosmovisão. E daí, aquilo para mim começou a descortinar mais um pouco, caiu minha ficha, eu falei, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Eu já tinha percebido o seguinte, que a galera estava cheia de idolatria, porque eles estavam muito apaixonados pelas eleições e pelos políticos. Eu não precisava entender nada de cosmovisão para perceber idolatria. A idolatria fede. Isaías capítulo 1, o culto de vocês fede. Eu não tinha linguagem nem categoria, mas eu falava, alguma coisa está errada. Vocês estão muito apaixonados por esse tema. Essa não é a nossa narrativa. Eu não falava isso porque eu não usava essa palavra, eu não tinha esse vocabulário. Mas eu falava, não pode ser. No dia que eu fui, eu falei, pá, pronto, começou. Deus começou a me dar entendimento, me capacitar, fui estudar cosmovisão, ainda preciso aprender muito mais, mas eu aprendi o suficiente para descobrir que eu tinha feito um monte de coisa errada na história da nossa igreja nesses 10 anos. E que tinha muita mistura. E eu achava que eu estava sendo, agora se prepare, não religioso. Porque agora esse é o termo, né? Não seja religioso. Jesus não era religioso. O que eu achava?
que era ser religioso. Era me ater aos credos, era me ater à tradição. Eu achava que ser religioso, né, o fariseu, era tomar cuidado para que as pessoas não se identificassem com a cultura. Religioso é proibir bermuda, entendeu? É assim que eu estava entendendo a coisa. Mas o que aconteceu? Enfim, alguns de vocês sabem, a gente teve alguns momentos bem difíceis. Muitas pessoas que fizeram parte dos primeiros 10 anos da igreja saíram, porque a partir do momento em que a ficha caiu, o véu caiu, daí eu comecei a denunciar as idolatrias, e algumas pessoas já estavam tempo demais acostumadas com esse cristianismo misturado e idólatra que a gente vivia aqui, e daí quando a hora da reforma protestante chegou, eles não quiseram fazer as reformas. Então eles simplesmente foram embora, e eram pessoas que faziam uma parte desses primeiros anos. Eu morava na igreja, foi tudo muito íntimo e muito doloroso. Mas Jesus continuava sendo o Senhor, e às vezes a gente tem que perder irmão, mãe, pai, filho, campos, terreno, por causa desse evangelho, desse reino. E a gente continuou a igreja. E daí nós entramos numa outra fase. E nessa outra fase, que são os últimos 5 anos, a gente está mais consciente das coisas. Só que junto com essa fase, veio também essa pergunta que é: por que a gente chegou nesse lugar? Por que a gente achava que não tinha problema um monte de coisa que estava infectando as pessoas? Por quê? O que faltava para nós? E eu lembro que nessas buscas todas, eu tive uma oportunidade de almoçar com alguns irmãos, e o Guilherme de Carvalho estava junto, e a gente estava almoçando, e eu perguntei para ele, e eu falei em 10 minutos a história da nossa igreja. O que eu faço, meu irmão? O que você acha? Ele falou: você precisa resgatar a história da igreja. Você precisa resgatar um senso de catolicidade. Você precisa resgatar uma relação da igreja com a sua própria história. E aquilo estava começando a fazer sentido para mim. De maneira muito objetiva, naquela conversa, o que ele disse foi o seguinte: as narrativas seculares, o feminismo, o movimento LGBTQIAPN+, e todas as outras narrativas, eles têm as suas bandeiras. Eles têm os seus ícones, não tem? Não tem? São os ícones. A bandeira que agora, que é a bandeira lá, eu não sei mais o que é. Cada semana eles aumentam com a faixinha. Mas tem a bandeira, tem isso. Ele falou: o comunismo tem o quê? Tem a foice e o machado. Quais são os ícones que a igreja apresenta como contraponto para as narrativas seculares? A gente jogou fora toda a representação estética da nossa fé. A gente tem medo de mostrar a cruz, a gente tem medo de carregar o peixe, a gente tem medo de tudo que é aparente e cultural. Só que os tempos mudaram, a gente não está mais na reforma. Lá e no século XVI, nós estamos em outro momento, a gente precisa aprender a se expressar e se comunicar. Porque a gente está deixando de expressar visivelmente o nosso evangelho, e qual é a nossa narrativa e o que a gente acredita e pelo que a gente luta. Você precisa resgatar esse senso de história para a sua igreja. Voltei, fui embora, falei: ok, vamos seguir por esse caminho. Comecei a estudar algumas coisas, a gente foi vendo alguns passos que me atraíam mais por causa da espiritualidade, né? Então faz aí uns 7 anos a gente abraçou, né, o calendário litúrgico. A gente não faz assim de maneira, né, radical, mas a gente segue a quaresma, o advento e todas essas coisas. E isso foi sendo um movimento que a gente foi vendo na igreja. Por quê? E já isso vai fazer um pouco mais de sentido para você. Porque a gente estava inserido na narrativa errada. A gente estava contando a história errada. A gente estava encenando os papéis errados. A nossa referência era, sabe o quê? Todos os movimentos de protesto e revolução que surgiram no último século. Porque é isso que norteia hoje o Ocidente. É o que veio de Revolução Industrial, é o que veio dos escritos de Freud, é o que veio do estudo de Darwin, da teoria evolucionista, e tudo que foi sendo desenvolvido nos últimos 100 anos, no avanço científico. Isso molda a percepção do Ocidente. Isso molda a visão de mundo e a busca do Ocidente. E a gente, sabe o que a gente não tem como protestante? Senso histórico. A gente não sabe qual é a nossa história. A gente pensa que a igreja nasceu no século XV.
E não tendo esse senso histórico, deixa eu contar uma novidade para você. Você é um ser histórico. Você é uma pessoa que tem uma necessidade de pensar no passado, de perguntar de onde as coisas surgiram, de refletir, de ir no museu, de conhecer. Você pensa no Louvre, todo mundo quer ir para lá, a França, ai que linda Europa, lugares históricos. Você é um ser histórico, você foi criado por Deus dentro do tempo. E isso é uma coisa que molda a nossa identidade. Se a gente tem um senso histórico de tudo, menos da igreja e da fé, adivinha quem vai nos formar e nos discipular? Vai ser a história, e eu vou colocar bastante aspas, secular. Vai ser a história que exclui o aspecto cristão. Por quê? Porque a gente tem uma compreensão de que a tradição é um negócio ruim. Por que a gente acha que a tradição cristã é ruim e é perigosa? A tradição cristã tem sido chamado hoje, pelo movimento evangélico, de religiosidade. Gente, isso é muito superficial. Isso é muita ignorância. Com isso, as pessoas estão falando o quê? Teologia, credos, confissões. Sabe o que é credo e confissão? É os crentes sérios de verdade, que no século IV, no século VI, no século XVI, estavam tentando combater as heresias que matavam a fé dos crentes, igual os seus amigos que desconstruíram e abandonaram a fé. Tinha isso lá naquele tempo. E daí a igreja séria juntou e falou, nós temos que achar resposta na Escritura para essas heresias e esses movimentos que estão surgindo. Então vamos fazer um documento chamado credo. Então a gente está enfrentando um monte de coisa que está lutando contra a fé, sem entender que na história da igreja isso já aconteceu. E o povo já aprendeu como é que vence. Só que a gente não sabe de nada disso. Por quê? Porque é religiosidade. Satanás está de boa com você evitando a religiosidade. Então você não tem senso teológico, de credo, de confissão, organização. E daí o que sobra na vida cristã verdadeira para o evangélico mediano que joga fora a religiosidade? Só experiência. Experiência não mantém ninguém com Jesus. Porque a experiência muda. Porque o que você sente numa semana você não sente na outra. Porque o que você experimenta um dia você não experimenta no outro. Não pode ser. É por isso que às vezes é problemático. Gente viciada em congresso. Gente viciada em conferência. Viciada em acampamento. Por quê? Porque está vivendo só assim, de mais um Red Bull espiritual, mais uma experiência, mais uma coisa para sentir um negócio. Está descolado da realidade, a vida não é desse jeito, casamento não funciona assim. É só 5 anos de casado que eu tenho, mas eu já descobri. E aí quando você tem filho, então, Deus vai deixar você bem cansado. Você não vai sentir as coisas, você vai só fazer elas. Só que a igreja não tem munição para discipular o povo nesses dias. Por quê? Porque a única coisa que a gente está tendo para oferecer é experiência. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Ok. Então a gente tem que compreender a tradição como uma preservação sobrenatural da revelação de Deus. O que é a tradição cristã? Deus se revelou para os apóstolos, na primeira geração, Jesus e os apóstolos, fechou o cânon bíblico. Isso foi sendo transmitido de geração em geração ao longo de 2000 anos e de uma maneira sobrenatural, Deus preservou essa revelação ao longo da história. E quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vai encontrar como, naquele contexto, naquela cultura, naquelas lutas, naqueles desafios, naqueles dias de apostasia, Deus preservou a igreja. E a gente vai aprender sobre como viver hoje o cristianismo nos nossos dias. Faz sentido, gente? Eu vou citar agora um autor presbiteriano. Ele é bem tradicional, da igreja americana. Ele é da OPC, Orthodox Presbyterian Church. Um autor que escreve vários livros que estão em português hoje. Tem livros pela cultura cristã, esse é o último, é um livro premiado, né? Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Ele é historiador, Carl Trueman. E o Carl Trueman, ele fala que existe uma patologia da mente moderna.
e que os cristãos eles pegaram essa doença também. Qual que é? É que a gente, na modernidade, vive uma cultura anti-histórica. Esse é o ethos cultural. A gente é anti-história. Alguns motivos. Primeiro, a gente tem vivido muitos desenvolvimentos tecnológicos. E isso estimula, hoje, as pessoas para pensarem sempre qual é a próxima coisa que a gente vai sair. Como vai ser o próximo iPhone, que é setembro, acho que sai, né? Próximo iPhone. Quando que o Tesla chega no Brasil? Eu não sei se é fake ou não, mas apareceu para mim lá no Instagram essa semana que os chineses inventaram uma capa da invisibilidade. Alguém viu isso? Eu não sei se é fake ou não, mas apareceu lá. E o cara botava assim, ó, várias pessoas. O chinesinho pegava lá, desculpa o chinesinho. É carinhoso. O chinês, porque era da China a matéria, pegava a capa e daí mostrava tudo que estava atrás. Só ele ficava invisível. Gente, não sei se isso é real ou não, mas eu sei que esse boom tecnológico vicia a gente no futuro. Vicia a gente na próxima novidade. E o que está por trás é a narrativa evolucionista, que é, a gente não era nada, e por causa dos processos evolutivos, o nosso futuro será glorioso. E quanto mais a gente se desenvolver tecnologicamente, melhor será. Ou seja, passado fica no passado. A gente não precisa disso. Isso conduz unidirecionalmente o cidadão moderno para o futuro, tá? E ele crê que o futuro sempre vai ser melhor. Essa perspectiva, ela tinha perdido um pouco a força por causa das duas guerras que a gente viveu no século passado. Porque quando você tem duas guerras daquela magnitude e tantas mortes, você pensa, no futuro não pode ser glorioso. Porque essas armas, toda essa tecnologia está sendo usada para o mal. O futuro vai ser uma distopia, vai ser uma desgraça. Só que eu acho que a gente está meio alienado nos aparelhos digitais hoje e estamos voltando para essa perspectiva. Então essa é a primeira coisa, que faz a gente ser anti-histórico. Segunda coisa é a hermenêutica woke. O que é a hermenêutica woke? É uma visão de um woke, vocês conhecem o termo, né, gente? Eu estou meio por fora de muita coisa, porque eu estou percebendo que eu estou envelhecendo. Eu estava dando aula lá em Recife, daí eu fui dar um exemplo, eu falei do mundo de Bob. Quando eu estava na mesa almoçando, a minha esposa falou... Ela só olhou, ela me reprovou assim, seriamente. Ninguém sabe o que é o mundo de Bob, amor. Os alunos têm 22 anos, 25 anos. Aí quando eu fui dar a próxima aula, eu falei, alguém que sabe o que é o mundo de Bob? Só quem tinha lá quase 40, de 30 para cima. Então, ok. O woke vocês sabem que é uma palavra nova. O que é isso, gente? Essa visão aí de protesto contínuo, né? Tudo é injustiça e etc e tal. E qual que é essa narrativa que eles contam? É que toda a história é história de opressão. Então deixa o passado para trás, que tudo era uma porcaria no passado. Todo mundo era oprimido. Qual a conclusão que a gente chega? Esquece o passado. Não tem nada para a gente aprender com o passado. O que a gente tem que fazer? Revolução. Arranca as bases do passado. Vamos começar tudo novo, a partir de já. Gente, infelizmente, é assim que muitas igrejas começam. Elas surgem desse jeito. O cara está achando que ele está sendo movido por Deus. Não, ele é só um cara secularizado. Ele começa uma comunidade. Não, aqui nós não temos religiosidade, não tem denominação, não tem credo, não tem nada. Você não sabe o que é ser cristão, você nem conhece a história da igreja, você não sabe de onde você veio. Você está achando que você é não religioso? Você, na verdade, precisa ser discipulado. Essa é a carinha do irmão. Simpático. Né? A igreja tornou-se também anticredo. Ou seja, não me dá um sistema de crença para acreditar. Isso é religiosidade. Eu quero sentir. Ela se tornou impaciente com as liturgias e não gosta da enologia antiga. Você já percebeu que faz algumas semanas e meses que a gente está cantando hinos? Pelo menos um no louvor. Você acha que é tipo assim, aleatório? Nada é aleatório nessa igreja, meu irmão. Existe uma conspiração
por trás de cada coisa. Você acha que é só um quadro bonito naquela parede? Eu quero que você veja bastante, até você entender que você é o filho pródigo e você se torne o pai. Tudo aqui tem um significado subliminar para a glória de Deus. Semiótica para a glória de Deus. Citando o que o Truman fala. Hoje, em nome do sola escritura, que daí, pronto, nós esbarramos no maior empecilho dos protestantes. Não vem contradição, é sola escritura. Hoje, em nome do sola escritura, então tá, ó, autor presbiteriano, publicado pela Cultura Cristã, editora da nossa denominação. Em nome do sola escritura, o protestantismo tornou-se anti-histórico e a tradição da igreja só pode ser boa se for provada que ela é boa. Você começa sempre do negativo, nada presta, me prova que alguma coisa é bom, daí eu vou aceitar. Os reformadores teriam entendido isso diferente. Para eles, a tradição da igreja é boa, até que se prove que esteja errada. É muito diferente. Parece que os reformadores eram meio católicos. Será que a gente é reformado mesmo? Ou será que a gente é só produto da cultura secular? Toda a tradição da igreja é boa. De vez em quando eu vou achar algumas coisas que são ruins. Então quer dizer que eu vou ler tudo que veio antes da Reforma Protestante? Quer dizer que eu vou ler patrística? Quer dizer que eu vou ler Santo Agostinho, Tomás de Aquino? Quer dizer que eu vou ler os monges? A não ser que você queira ser essa coisa louca, descolada da realidade, achando que você não é religioso. Ele escreveu um livro chamado Imperativo Confessional, também publicado, se eu não me engano foi pela Cultura Cristã. Olha aqui, o que ele fala sobre a igreja desconfiar da tradição. Muito interessante. Em uma famosa discussão entre uma das principais vozes da Reforma Católica, o cardeal Sadoleto, e o reformador João Calvino, Sadoleto argumentou que os protestantes tinham abandonado a tradição da igreja. E Calvino respondeu que, ao contrário, os protestantes detinham a verdadeira tradição. A igreja romana havia se afastado da verdade. O ponto era simples e bem estabelecido. A tradição que transmitiu o entendimento correto da Escritura de geração a geração pertencia aos protestantes. Você entendeu ou não? Começa a Reforma Protestante, a Igreja Católica vem com revanche e começa a contra-reforma, reformador católico. E na discussão com Calvino o cara fala, vocês abandonaram a tradição da igreja. E daí João Calvino fala assim, não. Vocês abandonaram a verdadeira tradição da igreja, preservada por Deus ao longo dos 15 séculos. E nós estamos continuando a verdadeira tradição da igreja. Justificação somente pela fé. E mais todo o resto das coisas. Reforma foi perfeita? Não. Limpou tudo que tinha que limpar? Não. Limpou coisa demais? Acho que sim. Mas é um movimento de renovação. Nenhum avivamento é perfeito. Nenhuma reforma é perfeita. Agora, qual era a consciência que João Calvino e os reformadores tinham? Deixa eu explicar para você. A ideia deles era o seguinte. Calvino cria, sabe a corrida proposta lá de Hebreus? Corre a corrida que está proposta diante de você. Ele cria que a corrida proposta se iniciou com os apóstolos. E os apóstolos passavam a tocha da fé ainda acesa, em chamas, para a patrística, a segunda geração, e depois as gerações seguintes, até a chegada da igreja romana, que derrubou. Até um momento da Idade Média, que a igreja romana, quando eu falo romana, a igreja católica, apostólica romana, ela derrubou a tocha no chão. O que significa derrubar a tocha na corrida? Significa, vocês corromperam a doutrina, vocês corromperam a prática, vocês perderam a tradição que foi lá estabelecida pelos apóstolos e passada. Vocês perderam. Então, para Calvino, era a própria igreja católica apostólica romana que tinha abandonado a verdadeira tradição e que tinha criado outras coisas no lugar da verdadeira tradição. Agora, então, os reformadores estavam pegando a tocha do chão,
reacendendo-a e dando continuidade à corrida, rodado de tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, essa tocha foi recebida da mão de muitos corredores fiéis. E carregá-la significa seguir essa tradição que é composta de verdade propositiva, fogo espiritual e vida prática. Rodeado de uma grande nuvem de testemunhas. Não é isso que está lá em Hebreus? O que significa isso? Significa que eu não estou inventando uma corrida. Significa que eu estou seguindo a tradição dessa nuvem de testemunhos que correu antes de mim. E todo mundo foi martirizado no capítulo 11 de Hebreus. E agora no capítulo 12, a gente que está aqui na corrida, porque a vez deles já passou. E rodeado deles como testemunhas, eles não são só testemunhas da nossa corrida, mas nós testemunhamos a corrida deles. E nós pegamos a tradição de fidelidade a Deus e agora a gente está carregando para frente. Então a fidelidade a Deus depende da nossa relação sadia com a tradição da igreja. Eu não posso ler a Bíblia com um salto de 2000 anos apenas. Eu leio aqui 2000 anos depois. Ninguém pregou esse texto, não teve nenhuma briga na igreja por causa desse texto aqui que você está achando que é o texto X. Não teve nenhum concílio para tentar avaliar esse texto. A igreja não rachou por causa desse texto. Heresias não surgiram por causa desse texto. E você vai lidar com esse texto de uma maneira assim, indolente, descuidada. Olha tudo que aconteceu ao redor dessa passagem. Estou falando uma passagem X. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então a reforma vem como uma oposição. Eles vão dizer, existe um desvio da verdadeira tradição da igreja. E a gente vai continuar a tradição. Agora, gente, entenda, não tem como a gente continuar uma tradição sem a gente conhecer ela. Segundo, os reformadores vão olhar e achar que existe um excesso de formalismo litúrgico em detrimento da realidade do coração. Então Calvino vai limpar a adoração, vai tirar a imagem do santuário, incensário, as vestes litúrgicas, ele vai tirar tudo. E ele vai centralizar a pregação ao invés da eucaristia, a ceia, e ele vai colocar o saltério. A gente só vai cantar salmo, só vamos cantar a Bíblia. Problema nisso? Não, gente. Ele está tentando resgatar a essência. Joel, no momento, ele fala sobre isso. Rasga o coração, não as roupas. A essência, a essência, a essência. Agora, o que a gente tem que entender? A reforma não é uma defesa da essência em detrimento da forma. Existe uma busca pela essência do verdadeiro cristianismo? Sim. Mas não se acredita que a essência é o que importa. Você ouve isso? Jesus só quer o seu coração. Quem foi o demônio que inventou esse Jesus? Porque o meu Jesus quer tudo de mim. Cara, ele fala o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Ele fala o que eu faço com o meu dinheiro ou não. Ele fala que roupa eu visto ou não visto. Como é que só quer o seu coração? Não é o Jesus da Bíblia. A essência não é tudo. Não é o que importa é a essência. Onde que está isso? Não é a essência mais importante que a forma. Os dois são importantes. Porque quando você vai obedecer, essa obediência tem que ter forma. Tem que ter cara de alguma coisa. Eu amo o Senhor. Prova. Como? Quem que você ama? De quem você se compadece? Eu amo Jesus. Bate na mulher. Como? Não, mas o que importa é a essência. Como? Se você nunca teve uma crise de consciência depois de comprar uma coisa cara em algum dia na sua vida e olhar alguém passando fome, você não pode amar Jesus. Você não pode. Eu não estou dizendo que você não pode ter coisa cara, mas eu estou dizendo que algum dia você errou. Algum dia você comprou um negócio que não era para você comprar e Deus fez você ver alguém passar fome. Você pensou, meu Deus, como é que eu vou te seguir se eu não tiver compaixão de alguém? Algum dia isso aconteceu. Quem aconteceu? Além de mim. O resto eu vou orar pela alma de vocês. Não é possível, gente. Eu não estou falando de volta de pobreza, eu só estou dizendo que não é essência em detrimento de forma. Nossa, a fé tem que ter forma, tem que ter cara. O templo tem que parecer templo. Você vê as igrejas hoje, elas parecem loja. Parece loja, parece shopping, moldada pela narrativa do capitalismo. Não pode ser, gente. Qual é o significado das coisas? A gente tem que pensar nisso. É lugar de culto. Quando eu vou orar, o que eu preciso? Fechar a porta do meu quarto. Por quê? Porque eu preciso parar de ser estimulado por um monte de coisa. Quando as pessoas vão adorar, elas precisam de um ambiente que vai estimulá-las à adoração.
tem que ter forma. Então, pensando nos reformadores, Calvino fala muitas vezes nessa expressão genuflexão. Ele está falando de dobrar o joelho para orar. Ou seja, oração não é só na mente. Calvino vai estabelecer, por exemplo, a toga como a vestimenta para o pastor pregar. Por que a toga? Calvino tem uma origem diferente de Lutero na Reforma. Lutero era um monge. Calvino era um acadêmico. Ele passou pela França, estudou lá, e como um pensador, ele formulou da seguinte maneira: quando alguém vai num culto, vê a pregação da Escritura, tem que saber que quem está pregando lá é alguém estudioso. E foi alguém que se dedicou ao estudo da palavra de Deus e que tem uma formação. Então, o pregador prega de toga. Por que significa toga, gente? É a roupa que você usa na sua formatura. É só esse o significado da toga, só. Nos lugares mais conservadores, na Escócia, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, eles usam toga. Esse é o significado. Mas, de novo, qual é o meu ponto? O meu ponto é: a nossa adoração tem que ter forma. Eu prefiro a camisa clerical. Ok. Mais um texto. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Mas se alguém quiser discutir essa questão, enfim, tem toda uma situação lá. Saibam que nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Gente, olha que coisa linda isso. O apóstolo Paulo, versículo 1 e 2 ali, ele está falando que para ser imitador de Cristo, você precisa guardar a tradição. Sejam meus imitadores de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como? Guardando a tradição. Ok. Talvez daí você esteja com perguntas, né? Pastor, onde está o sola escritura? Sola escritura não é... Tem um termo que o pessoal usa, que tipo assim, para tirar sarro, porque ninguém acredita nisso. Mas o termo é nude escritura. Sola escritura não é nude escritura. Nude escritura é: se existisse uma pessoa que dissesse, eu só leio a Bíblia e mais nada, seria o nude escritura. Não existe essa pessoa. Ninguém só lê a Bíblia e mais nada. Mas sola escritura significa que a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, é a norma reguladora da nossa teologia. Não quer dizer que a gente só faz teologia com a Bíblia. A gente faz teologia com a Bíblia, com a história, com a experiência, com a falta de experiência, com o sofrimento, com tudo. Tudo vai modelando a nossa teologia. Mas a Escritura está aqui em cima. E depois que eu processo o luto, depois que eu processo a traição, depois que eu processo a falta de dinheiro, eu processo o abuso, eu processo todos os meus sofrimentos, eu vou tentando formular uma teologia para pensar, Deus é isso ou não é? Deus é bom? Deus julga? Deus não é? Eu tenho que perdoar quem me abusa, eu não tenho que perdoar quem me abusou. Você vai formulando com a vida a sua teologia. No final, você vai ter que ter a palavra de Deus para regular tudo isso que você processou. É a mesma coisa que a gente vai fazer com a tradição. Eu vou conhecer a história, eu vou conhecer os credos, eu vou ler a Confissão de Fé de Westminster, eu vou ver as discussões de heresias e os embates da história, eu vou estudar tudo isso, porque isso é parte da minha identidade, é parte, eu sou a igreja de Jesus, a mesma igreja que estava lá. No final, a Escritura vai regular. É isso que significa. Tá, vamos lá. Para que servem os credos? E no final eu vou propor um novo credo, o credo pós-moderno. Certamente ele pode ser revisado e atualizado. A Bíblia não pode ser atualizada, mas o credo pode. Mas agora eu quero pensar com você sobre 3 usos para os credos. Primeiro uso para os credos. E toda vez, hoje, acredita, logo hoje, aquele que está de pé, pensa estar de pé, cuidado que não caia. Nós batizamos uma criança no primeiro culto e eu esqueci de ler o credo. Olha só que coisa, hein? Por quê? Primeiro, para garantir a identidade de Deus contra as heresias atuais.
olhando para a doutrina, para a fé dos apóstolos, que é uma fé hereditária. Hebreus 2, 1 fala assim, que Jesus anunciou o evangelho, depois os que ouviram anunciaram de novo, e está sendo passado. A doutrina hereditária vai sendo passada dos pais espirituais para os filhos espirituais, de geração em geração da igreja. Então, primeiro uso do credo é para garantir a identidade de Deus. Aí você pensa, como assim garantir a identidade de Deus? Isso aqui é uma citação de um livro de história que eu não consegui achar o autor nem no livro. A única religião organizada e a única transregional do Império Romano foi o judaísmo. A versão romana do paganismo, religião desorganizada, que era praticada de forma inconsistente da religião, de região em região. À medida que a população propiciava deuses determinados pela tradição local. Eles adoravam os 12 deuses do Olimpo. Estou falando, gente, o paganismo está romano lá. 12 deuses do Olimpo. Os deuses gregos menores, desde as divindades persas até egípcias. Essa fé monoteísta do judaísmo sobreviveu nesse mundo mais ou menos caótico do paganismo. E um dos principais motivos, então ele está falando que nessa religião bagunçada do Império Romano, pagã, o judaísmo sobreviveu. É isso que ele está dizendo. E ele vai explicar, vai propor o motivo. Por quê? Então essa fé monoteísta do judaísmo sobreviveu nesse mundo mais ou menos caótico do paganismo, e um dos principais motivos foi a organização doutrinária, ética e litúrgica. A organização da igreja cristã remonta a um concílio realizado em Jerusalém por volta do ano 50, que eu citei aqui. Nesse concílio apostólico foi decidido que os gentios convertidos não eram obrigados a obedecer a todos os rituais judaicos, incluindo a circuncisão dos homens. Gente, esse historiador está colocando por que o judaísmo sobreviveu. Porque ele era organizado. Por que a gente precisa de credos, de confissões, de doutrina, de teologia, para definir quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia Sagrada? Por que batiza? Por que... Isso não é religiosidade. Isso é saber pastoralmente como obedecer os mandamentos do Senhor. Por que a gente precisa? Porque se a gente não tiver isso, a igreja vai deixar de existir. A gente vai se misturar com as outras religiões, onde cada um faz a coisa. Pelo amor de Deus, não tome ceia com biscoito e coca. Não é religiosidade. Não é religiosidade. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Começa com a ceia da coca. Termina na abertura dos Jogos Olímpicos. Imitando o quadro Leonardo da Vinci da Última Ceia. Vocês não estão sabendo? Onde é que vocês estão morando? Na roça? Eu amo a roça, queria morar lá. Não saber nenhum desses problemas aqui. Não tem que ficar estudando essas coisas, vai para a roça só. Tirar a lei da vaca, isso seria maravilhoso. Mas eu tenho chamado... Não tem o que fazer. Eu não estou nessa porque eu quero. Tem um preço, gente. Ser fiel tem um preço. Você vai começar a traçar linha divisória. Ó, daqui eu não passo mais. Não acredito nisso. Aí gente que é amigo seu vai falar, você está sendo insensível, grosseiro, você não ama. Como você pode dizer essas coisas? Se você seguisse a Jesus, você não falaria desse jeito, dos trans, de não sei quem, de quem é isso, de quem é aquilo. Cheio de emoção, cheio de sofrimento. Então, minha irmã, atrás de mim tem 2000 anos de profetas e pastores e mestres falando. Eu não estou falando sozinho. Eu sei que eu não estou errado. Porque eu não tirei da minha cabeça isso aqui. Então, na verdade... Talvez você não saiba quem você é. Você não saiba o que é ser cristão. Você não sabe o que é participar desse corpo. Então a gente precisa dessa ordem. Como que a gente garante a identidade de Deus? Carl Trueman escreve também. É triste e cômico. Havia apenas um teólogo original no século XVI em Genebra e ele foi queimado. Por causa da sua originalidade. O que quer dizer com originalidade? É uma palavra muito comum na nossa cultura, né? Eu ganhei um presente de uma loja do Bruno de aniversário.
Sério, que eu ainda não entendi direito. Aí eu fui trocar, porque eu cresci. E falou, no shopping tal. Cheguei no shopping, cheguei lá, quero trocar essa camiseta. Né? Era a loja da Adidas. Aí, não é aqui não. É na Adidas Originals. Tem 2 lojas da Adidas no shopping. Uma é Adidas, a outra é Adidas Originais. Eu não entendi nada, ainda não entendi. Mas o que significa ser original, originalidade? Significa que foi você que criou aquilo. Foi você. O Truman está falando isso. Só tinha um teólogo original em Genebra. Eles queimaram esse cara. Porque se algum dia você chegar na igreja e falar assim, eu descobri um negócio na Bíblia que ninguém sabe. Você é um herege, nós vamos queimar você. Como é que em 2000 anos de igreja ninguém sabe? Então você inventou. Então está errado. Não está certo. Não, nós não vamos queimar ninguém, é brincadeira, você entendeu, né? Direitos humanos. Se o Maurício riu, tá a prova, a piada. O Maurício é meu álibi. Talvez você cresceu num ambiente assim, que faltava espiritualidade. Eu cresci nesse ambiente. E daí eu queria coisas originais, eu queria experiências que as outras pessoas não tinham com Deus. Eu falava, cara, tem que ter alguma coisa a mais. E daí eu tive as minhas experiências. Eu tive minhas visões, minhas impressões, senti coisas que nunca tinha sentido. E eu pensava, e daí eu falei, meu Deus, é isso. Até eu estudar a história da igreja e descobri que um monte de gente tinha tido as mesmas experiências místicas. E elas não precisaram jogar a Bíblia fora por causa dessas experiências. E eu não era o primeiro, e nem ia ser o último. Então, até para a gente conseguir dar nome e forma para as nossas experiências espirituais, a gente precisa da história. Vai nos ajudar a nos encontrar. A última coisa que você quer ser na Idade Média é um teólogo original. E a razão para isso é que você gostaria que a sua teologia estivesse fundamentada na tradição da igreja, a não ser que a tradição da igreja tivesse sido provada errada pelo ensino da Escritura. Então, essa é a visão dos reformadores. A tradição é o lugar de segurança. Então, a gente não quer descobrir novas verdades bíblicas. A gente quer que as velhas doutrinas se desenvolvam diante de nós, em sua aplicação, em nossa adoração, na vivência. Isso significa que a gente vai usar figuras, termos, metáforas novas. A linguagem é nova, a doutrina é velha. A confissão é velha. É a mesma palavra. É o profeta Isaías de 5.000 anos atrás. É o Pentateuco de 5, 7 mil. É o mesmo. Só que a linguagem muda, ela está em movimento, então hoje a gente usa metáforas diferentes, figuras diferentes. É a mesma fé. Trindade é um exemplo disso. A palavra que não está na Bíblia e une a doutrina das 3 pessoas. Ok, segundo motivo. O que mais que tem? Muita coisa que não vai dar tempo não. Legal, esse aqui é muito bom. Gente, quando a gente não tem uma perspectiva histórica na nossa fé cristã, deixa eu dizer uma coisa, você vai ter frustração e desconexão com a realidade quando você for fazer uma reflexão um pouco mais intelectual. Você vai. Porque você vai pegar, sabe o quê? Você vai pegar aí um teórico do século passado que começou a falar sobre casamento, relacionamento, né, criação de filhos, a gente está tendo um monte de filho. E daí você vai ouvir um monte de abobrinha louca. Um monte de coisa. E você pensa, nossa, é isso, é o amor cristão, tá vendo? Não diga não para a criança. Vai estragar essa criança. Mas se você tem algum tipo de referência histórica de alguém que criou uma pedagogia na história da igreja, alguém que já lidou com isso no passado, porque isso não é novo, não tem nada de novo debaixo do sol, você vai conseguir não se deslumbrar com os novos movimentos que surgem hoje. E você não vai cair na desconstrução e na apostasia. Porque muita gente está caindo na desconstrução e na apostasia, sabe por quê? Porque começa a fazer o traço histórico. Não, porque veio lá do filósofo, veio do Foucault, que o Foucault que tirou de não sei quem, de não sei quem, não sei quem.
Cadê a história do pensamento cristão? O cara não tem referência histórica nenhuma. E daí ele é vencido. A Bíblia serve só para ele fazer devocional, não para ele pensar a vida. Porque ele não tem essa referência teórica. Eu tive com o bispo Eric lá, nessa minha viagem, ele até postou uma foto juntos, eu, ele e o Marcondes. Fazia 15 anos que eu não via o Eric, mais ou menos. Me dá vontade de chorar, porque a gente estava no mesmo buraco. Ele é um pouco mais velho que eu. Mas enquanto eu estava indo nos shows pensando, tá tudo bem, o meu coração é de Jesus. Eu pareço um endemoniado, mas o meu coração é de Jesus. Ele estava nos acampamentos do MST. Ele não estava congregando mais. Ele estava pensando, esse aqui é o verdadeiro evangelho. É a luta pela justiça. E daí ele conta que ele começou, por alguma circunstância, uma caminhada com Robson Cavalcante, que cuidou dele. E ele disse que o Robson Cavalcante vinha de frente com ele assim, confrontava ele. E uma das primeiras conversas foi assim, você é anarquista, você é punk? Ele era, tinha banda, um monte de coisa, vivia protestando na rua. Tá. E daí, numa conversa, ele falou assim, você tá cheio de coisa aí, alargador, tatuagem, piercing, cabelo assim. Cadê os símbolos? Você conhece os símbolos cristãos? Ele nunca tinha ouvido essa pergunta, ele, hã? Ele falou, você diz que você é cristão, mas o que você acredita está marcado no seu corpo. Eu não estou vendo nenhum símbolo de Cristo. Você não carrega os símbolos da narrativa que você diz que você crê. Você não sabe quem você é. Você é uma confusão. E cada vez que ele encontrava, era tomar lá da cá e ele foi passando para ele uma noção de credo, uma noção de confessionalidade, de história da igreja. Hoje o bispo Eric é bispo, né? Bispo anglicano do Sudeste, está lá, usa roupona roxa, todas aquelas coisas aradas que são estranhas para nós, com as tatuagens dele, com os alargadores dele. Eu falei para ele, quando o Robson começou a falar para você de senso histórico, você não sabia, né? Que isso ia arrancar você do acampamento do MST e do protesto e do anarquismo. Ele falou, não. E ele não falou também, né? Não. Mas ele sabia onde ia te colocar, né? Sim. Sim. Sabe, irmãos, eu tenho sido impelido a usar mais as roupas colarinho clerical no dia a dia. E eu estava andando perto de casa, passeando com o cachorro, e eu esqueço às vezes que eu estou usando essa roupa. Até que eu vejo as pessoas olhando para mim de um jeito diferente. E daí eu lembro, é por causa disso. Tipo assim, final do dia você está cansado, você não está pensando em nada demais. E de repente me veio insight, eu falei, cara, eu estou protestando aqui. O mundo acha que está livre da presença de Deus. O mundo acha que está livre da presença cristã, da palavra de Deus na esfera pública. Eu estou aqui para dizer que não está. Eu estou aqui para dizer que Deus está aqui. Eu sou um totem. Eu sou um totem ambulante para dizer, tem um homem religioso passando bem em frente à sua casa. Tem um homem que representa Jesus Cristo. Tem um homem que ensina as Escrituras, passando bem na frente da sua loja. E você não pode se esconder de Deus. Por mais que você tente dizer que esse mundo aqui é nosso, não é de Deus. Eu comecei a entender que usar isso aqui é um sinal de protesto. Não para brigar com ninguém, mas que é onde eu vou. E eu conversei com a irmã Nehama outro dia, sobre ela usar o hábito todos os dias. E ela falou, mês passado que eu fui viajar, eu peguei o avião. Na hora que eu sentei do lado da moça, a moça virou para mim e falou assim, não, você não pode ser. E a moça começou a chorar. E a moça mostrou, falou assim, eu tentei suicídio, a minha vida não tem mais sentido. E a moça começou a se abrir com a irmã Nehama. Falou, não pode ser que uma freira sentou do meu lado. Ouvi padres falando que porque eles usam
a roupa clerical, pessoas procuram eles na rua para confessar. Pode vir. Tem sentido, tem significado. Rapidinho. Segundo motivo, credos ajudam a gente a identificar a igreja verdadeira. João Calvino escreveu: entre os papistas também está a igreja verdadeira. Papistas, eles estavam falando dos católicos que seguiam o Papa. Então a gente não consegue saber quem nasceu de novo olhando para uma denominação, certo? Mas a gente consegue saber quem está na fé olhando para uma denominação que subscreve o credo, a confissão, a doutrina. Você sabe que essa denominação ensina a palavra. Você não sabe se todo mundo que vai lá nasceu de novo, mas você sabe que a palavra é ensinada lá. Então a gente consegue identificar a verdadeira igreja. Algumas denominações é mais difícil, porque nem eles sabem quem eles são. O Jonathan Edwards falava que a verdadeira religião consistia de afetos santos. Então talvez tem gente na igreja católica que não tem esses afetos santos. Mas, gente, a nossa doutrina tem mais coisa em comum com eles do que de muitas igrejas de hoje em dia. A gente está falando doutrina das Escrituras, eles acreditam na inspiração das Escrituras. Doutrina de Deus da Trindade, eles acreditam de maneira muito parecida. Deixa eu falar, os católicos não são cessacionistas, sabia? Mas talvez ali não tenha gente que tenha os afetos santos, talvez não nasceram de novo. Tá, gente, você é ingênuo, você é bem ingênuo para achar que na igreja evangélica todo mundo nasceu de novo? Você acha mesmo? Não. Ok. Por último, esse aqui é bom, daí vamos para o terceiro. A doutrina de Deus, como descrita na Confissão de Fé de Westminster, é uma doutrina que Tomás de Aquino teria subscrito. Em outras palavras, um presbiteriano hoje não tem a opção de jogar fora a doutrina de Deus escrita por São Tomás de Aquino. Último motivo, última importância dos credos. Contemplar a soberania de Deus na história. Quando você lê a história da igreja e vê as coisas que foram decididas, você olha e você fala: Deus consegue. Deus consegue manter o povo crendo nele de geração em geração. Não interessa onde é. Ele preserva a adequada interpretação da palavra dele, o evangelho, de geração em geração. Ele preserva. Calvino escreve na introdução das Institutas: com quanta frequência a igreja, desde o Antigo Testamento, foi oprimida por guerras e heresias, de modo que a ideia não se emitiu, de modo que dela não se emitiu nenhum esplendor. Calvino está falando, cara, tem fase da história que a igreja está mal. Não tem nada de bonito, aparentemente. Se tivéssemos vivido naquele tempo, teríamos crido que alguma igreja ainda existisse? Ou a gente teria pensado, cara, está tudo perdido, não tem mais ninguém crente. Elias passou por isso. Eu acho que eu não sou um homem de Deus melhor que Elias. No entanto, Elias ouviu que ainda restavam 7.000 homens que não haviam dobrado seus joelhos diante de Baal. Mas se os crentes então buscassem alguma forma visível, acaso não teriam perdido de vez todo o ânimo? Entretanto, Deus preservou seus próprios filhos em meio a esses erros e essas trevas. E isso não causa surpresa, pois ele sabia como preservá-los na confusão da Babilônia e nas chamas da fornalha ardente. Esse é o último. Por que a contemplação da soberania de Deus, gente? E daí isso aqui tem uma aplicação para a espiritualidade. Alguém aqui já leu Confissões de Agostinho, ou pelo menos um pedaço? Você, não sei, talvez só eu tive essa experiência. Enquanto você lia, você não sentiu vontade de parar e orar? Cara, era tão bonito aquilo que ele falava de Deus,
que eu falo, cara, eu preciso fechar, eu preciso contemplar Deus. O credo faz isso com a gente. As confissões fazem isso com a gente. Os escritos da história fazem isso com a gente. Você começa a ler. Cara, começa a ler o John Owen. Eu paro e falo, cara, não cabe mais em mim do que eu já li aqui nesse parágrafo. Não cabe mais. Isso está me fazendo falar, Jesus, eu preciso te ver. Mas eu preciso ler a história, eu preciso conhecer a história, eu preciso ir para a tradição, ver a beleza de tudo aquilo que foi feito. E a resposta é contemplação. Eu contemplo. E eu olho e falo, Deus, o meu Deus, é o Deus de Paulo, de Pedro, é o Deus de Tertuliano, é o Deus de Tomás de Aquino, é o Deus de Calvino, é o Deus de Caterina de Siena, é o Deus de Bernardo de Claraval, é o Deus de todos esses santos na história, é o Deus do Tim Keller, é o Deus, é o mesmo Deus. Eu adoro o Senhor, porque o Senhor está salvando o povo. O Senhor está salvando o povo. Pastor, o que eu faço com isso? Compra a cruz do Paulo. Você não esperava essa em Paulo? Caramba, hein? É muita misericórdia. Uma pregação dessa, a aplicação é enche os bolsos dele de dinheiro. Sabendo que essa cruz não vai te dar um lugar no céu. Mas é muito bom você ser visto. Outro dia passei ali, fui no Café do Fuga, só tem os desconstruidão lá, né? Eu encontrei um cara que ia nos showzinhos de hardcore lá na época, que a gente ia nos shows, todo tatuado, tal, barbudo. Acho que ele me reconheceu, que ele ficou olhando bastante para mim. E eu estava vestido desse jeito. E entrei, peguei o café, saí, ele estava sentado ele. Eu vi que ele ficou olhando ainda, eu entrei para o carro. Ele ficou olhando de longe para mim dentro do carro. Saí do carro, ele ficou olhando ainda. E eu fiquei imaginando na minha cabeça como seria a conversa com esse cara. Se esse cara esse cara, você virou padre? Que aconteceu? E eu imaginei a resposta breve que eu daria para ele. Eu diria, essa narrativa aí não é mais a minha. Um monte de tatuagem no corpo, cabelo assim, isso é uma narrativa, não é mais a minha. Não é mais, não é isso que eu represento mais. Eu não estou falando que é pecado fazer tatuagem, mas é, brincadeira. Eu só estou falando que a gente precisa ser intencional naquilo que a gente representa. Amém? Eu quero orar, eu peço 1 minuto para você. Eu vou ler o credo pós-moderno que eu escrevi. Creio na bondade da criação, rejeitando toda a dualidade entre sagrado e profano, santo e secular, adotando a Bíblia como ponto de referência para toda a vida. Rejeito o materialismo, o capitalismo americano e o acúmulo de conforto como objetivo de vida. Creio em Deus Pai, não Deus Mãe, não Deus gay, que nos gerou pela palavra e Espírito. Ele nos ama e permanece mesmo que uma mãe abandone seus filhos. É paciente, manso, misericordioso e santo e disciplina os filhos que ama. Que hoje o povo não quer disciplinar os filhos mais. Creio em Jesus Cristo, homem de dores, que sendo o único mediador entre Deus e homens, Deus e humano, concentra em suas próprias chagas a resposta para qualquer minoria em sofrimento, ensinando a igreja a ter compaixão, sem tornar a dor humana o centro da religião. Creio no Deus Espírito, que regenerou os eleitos de Deus e neles habita para consolar, iluminar o entendimento das sagradas letras, produzir arrependimento continuamente e empoderar com dons espirituais. Ele não é apenas uma força, ele é Deus. Creio na Sagrada Escritura inspirada, que é a narrativa de Deus e seu povo, revelando que o drama da humanidade foi solucionado na cruz do Calvário. Creio na Igreja Unicatólica, formada por analfabetos e eruditos, judeus e gentios, aqueles que são conservadores e liberais, todos imperfeitos, chamados para ser santos e sendo santificados, à medida que deixam suas opiniões e abraçam a Escritura. Essa igreja está cheia de preconceito e divisões, porque não foi aperfeiçoada no amor, ainda. Mas aqueles que amadureceram se destacaram como amigos de pecadores
e crescem por cima dos muros denominacionais. Creio em uma esperança celeste e duvido de toda utopia. O reino de Deus é justo e nele ninguém é injustiçado, mas ele não pode ser estabelecido por meios políticos, mas apenas no aparecimento de Cristo nos ares. Espero com alegria e ansiedade este dia no qual vivos e mortos ressuscitarão e serão julgados. Amém? Vamos orar, fica de pé. Talvez alguém precise ouvir essa pregação. Depois você pega lá no YouTube, manda para alguém. Talvez você tenha dúvidas. A gente vai processando junto como comunidade, como igreja. Deus, muito obrigado por essa manhã, pela sua palavra. A gente leva tanto tempo, Senhor, para sair de alguns enganos. Oh, Deus, obrigado por não ter se dado por satisfeito. No primeiro, ou no segundo, ou no terceiro ano que o Senhor começou a me empurrar para fora da narrativa errada. Obrigado, Senhor, porque quem eu sou hoje, eu jamais imaginaria que eu seria 20 anos atrás. Eu não desejaria ser a pessoa que eu sou hoje. Oh, Deus, e tem tantos crentes ainda enredados em narrativas erradas, ideais errados, confusão. Eu queria que eles entendessem, Senhor, que isso não é fundamentalismo morto. A gente está falando da fé verdadeira, da fé viva. A gente está falando do Evangelho do Senhor que foi passado por geração em geração. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, porque existe o fundamentalismo morto que é nocivo para a igreja. Deus, tem misericórdia. Eu oro um avivamento e uma renovação espiritual para a igreja fundamentalista, conservadora, engessada, fria, Senhor. Sejam aqueles ultra tradicionais na nossa denominação ou qualquer outra denominação, Senhor. Em nome de Jesus, traz avivamento para os fariseus dos nossos dias. E eu quero pedir, Deus, também, porque tem muita gente gritando por socorro, porque não tem fonte, não tem referência, não tem noção de por onde começar a estudar para responder às perguntas da cultura de hoje, das desconstruções. Ajuda essas pessoas a acharem um lugar sadio. Ajuda essas pessoas a encontrarem bons livros, bons mentores, boas pessoas para ajudarem, Senhor. Porque a igreja é baluarte da verdade. O Senhor nos chama para a gente proteger a verdade de geração em geração. Ó Deus, eu peço uma caminhada de fé que é completa. Não apenas experiências com os dons ou poderosas com o Espírito Santo. Não isso apenas, por favor. Mas também, Senhor, não apenas doutrina e informação e proposição mental, Senhor. Por favor, nos faça um povo da verdade, nos faz um povo do Espírito, nos faz um povo da ação, do trabalho, Senhor. Tem muita coisa para a gente crescer na República, Senhor. Aperfeiçoa a sua igreja, santifica a sua igreja. Ó Deus, o Senhor sabe, isso aqui que eu preguei é junto com a mensagem de uma vida de oração. Isso aqui tem se tornado a mensagem da minha vida, Senhor. O Senhor espera o tempo certo para talhar algumas coisas na nossa alma. Mas eu sei, Senhor, que tem muita gente amada perdendo a fé, porque não entende isso aqui, porque nunca ouviu isso aqui. Ah, Deus, ajuda aqueles que não creem mais na autoridade da sua palavra. Ajuda aqueles que estão perdidos, Deus, num mundo pagão, cheio de convites e propostas enganadoras. E não deixa a igreja, Senhor, retroceder. Não deixa a igreja retroceder. Porque esse é o Evangelho do Senhor, no nome de Jesus.